Fala, Gabriel. E aí, Camila? Eu sou Camila Souza e esse é o podcast do Surrealpolitik, mais um canal para falarmos sobre o que acontece no Brasil e no mundo. Eu sou Gabriel Félix e todo episódio falaremos aqui sobre política nacional e internacional. No programa de hoje falaremos sobre a condenação de Bolsonaro, dos generais mais participantes na trama do golpe de Estado e suas implicações. E no segundo bloco, vamos comentar o assassinato de Charlie Kirk, um militante trampista que foi morto em Utah, nos Estados Unidos, mas que está repercutindo aqui no Brasil também. Bom, Gabriel, o STF condenou Jair Bolsonaro a 27 anos e 3 meses de prisão, sendo 24 anos e 9 meses em regime fechado e 2 anos e 6 meses em regime aberto ou semiaberto. Ele é o réu com a pena mais alta, mas ele não está sozinho. Outros 7 integrantes do seu círculo próximo também foram condenados, entre eles generais e ex-ministros do seu governo. Entre eles estão o candidato a vice na chapa de Bolsonaro em 2022, general Braga Neto, foi condenado a 26 anos, o ex-ministro da Justiça Anderson Torres e o ex-comandante da Marinha Almir Garnier, ambos a 24 anos, além de Augusto Heleno, que foi condenado a 21 anos, Paulo Sérgio Nogueira, há 19 anos, e o deputado federal do PL, Alexandre Ramagem, há 16 anos e um mês. A condenação ocorreu por 4 votos a 1, com um único voto contrário do ministro Fux. Ainda cabe recurso, mas tudo indica que a prisão deve acontecer nos próximos 60 dias ou menos. Estamos diante de um momento histórico, que marca não só a condenação de quem tentou subverter a democracia, mas também a primeira vez que generais de 4 estrelas, que é a patente mais alta das Forças Armadas, recebem penas significativas por participação em um golpe, né? Dado o histórico do Brasil de ditaduras e golpes, né, promovidos aí por militares. Diante desse cenário, Gabriel, como que você avalia a importância histórica dessa decisão para a democracia brasileira e para a própria estrutura militar do país? É um momento muito importante para a história da democracia brasileira. A primeira vez que nós condenamos envolvidos em tentativa de golpe e a primeira vez também que condenamos generais 4 estrelas, né? Por qualquer coisa. E esse julgamento corrige um erro histórico do Brasil, que é perdoar participantes de tentativas de golpe e depois assistir esses golpistas conseguindo concretizar o objetivo deles. Em 55, o Juscelino Kubitschek, que é um dos políticos mais populares da história do Brasil, venceu as eleições. Alguns militares tentaram impedir a posse dele, porque não gostavam das alianças dele com o PTB do Vargas, e teve que ter uma campanha de outros militares legalistas, como o Marechal Lott, botando tanque na rua para garantir que o Juscelino fosse empossado. E na época, o Carlos Lacerda, da UDN, falava de fraudes nas urnas. Olha só que coincidência. Esses militares golpistas continuaram tramando, tentaram outro golpe menos de 6 meses depois, quando eles tomaram uma base militar no Pará e exigiram a derrubada do governo, que foi a revolta de Jacareacanga. Mas eles não conseguiram e teve gente presa, só que o Juscelino anistiou todos os envolvidos naquele mesmo ano, porque ele falou que queria pacificar o país. Aí em 61, eles tentaram um golpe de novo, porque o Jânio Quadros renunciou, o João Goulart era o vice dele, do PTB, e os comandantes das Forças Armadas, o Exército, Marinha e Aeronáutica, não queriam que o Jango virasse presidente e vetaram a posse dele. Aí teve a campanha da legalidade, onde o Brizola ficou famoso, né, por defender a posse do Jango, derrubaram os vetos do Exército, mas acharam uma saída lá no Congresso e transformaram o Brasil em parlamentarismo para retirar os poderes do Jango. E de novo anistiaram os generais que não queriam aceitar a posse dele. Tudo isso para chegar em 64 e o exército dar um golpe de estado para derrubar o João Goulart e ficar no poder por 21 anos. E antes disso, né, a gente teve também do próprio Getúlio Vargas, né, que em 30 conseguiu, Sim. né, aí o que aqui em São Paulo a gente chama, né, tem a revolta constitucionalista que foi contra isso, né, enfim. Uhum. Mas voltando pro tema. Então, a história do Brasil mostra que anistiar ou não punir os caras que tentaram o golpe é pedir para eles tentarem de novo. Não existe pacificação com quem tenta dar um golpe. Não existiu, né, essa pacificação nesse período de tempo aí que eu falei e não existe agora. Se eles não fossem condenados ou se eles receberem anistia, vai chegar na próxima eleição e eles vão fazer tudo de novo. Eles vão falar que as urnas são fraudadas de novo. Eles vão pedir intervenção militar e artigo 142 de novo. Então tinha que botar um ponto final nisso agora. Mostrar que eles não podem fazer o que eles fizeram,
que no caso do Bolsonaro foi principalmente as reuniões com os chefes das Forças Armadas pedindo anulação das eleições, né? E foi isso que a primeira turma do Supremo fez, condenando o Bolsonaro e os outros envolvidos na trama. Acho que principalmente os generais, a condenação dos generais de mais alta patente é muito simbólico para um país que viveu uma ditadura militar. Lembrando mais uma vez que na legislação brasileira não existe isso do presidente convocar os chefes das Forças Armadas para pedir estado de sítio e anular as eleições. O nome disso é golpe de Estado. Então não caia nessas conversas aí de Bolsonaro agiu dentro das quatro linhas, porque isso não existe. Mas os nossos ouvintes são inteligentes e não acreditam nisso não, Camila. Eles tomaram vacina. Com certeza, né? A gente tem que chamar, né? Chama golpe por um motivo. Exato. Se fosse uma coisa positiva, teria um nome positivo. E é bom lembrar também que nós estamos falando de um sujeito que, além de ter passado a vida toda pedindo golpe, então ele só tentou concretizar algo que a vida inteira ele avisou que queria fazer, inclusive durante o governo, naquelas manifestações do 7 de setembro que ele fazia, né? E ele pediu até o fuzilamento da FHC por causa das privatizações antes de conhecer o Paulo Guedes. Mas é um cara que a vida inteira defendeu golpe de Estado e ditadura militar, que matava e torturava um monte de oposicionistas sem nenhum julgamento. E às vezes torturava também os filhos desses oposicionistas. E agora tá reclamando porque o julgamento foi duro demais e se dizendo um perseguido político. É, porque a gente vive um momento que censura é quando não deixam você falar atrocidades. Né? Censura é quando fala uma coisa que você não concorda. Agora na ditadura militar, tudo bem, né? Pois é. Tá bom, perseguição política era o que acontecia na ditadura, né? Que o Jair defendia. Se o Jair fosse oposicionista do sistema ali que comandava a ditadura, ele teria sido preso, torturado e morto sem julgamento. Então essa birrinha aí de que eles estão sendo perseguidos e que agora o Brasil é uma ditadura é justamente o que ele queria fazer com você que está nos ouvindo, que eventualmente não gosta do Bolsonaro, e com nós dois aqui que com certeza não gostamos, caso o general Freire Gomes do Exército e o comandante da Aeronáutica tivessem topado a ideia do Bolsonaro para dar um golpe. Mas falando um pouco agora sobre esse julgamento, que os bolsonaristas estão chamando de injusto e ilegal. O único voto contrário foi do Fux, né, como você falou, mas contrário à condenação do Bolsonaro, porque ele condenou o Braga Neto, o Mauro Cid, além de outras 400 pessoas que participaram ali das invasões do 8 de janeiro. Eu vi um meme muito bom que era o Fux, o ministro Fux deu seu voto e vai contra um outro ministro Fux, né? Exatamente. Ele entrou em contradição em relação ao próprio voto. O voto do Fux foi muito estranho, porque primeiro ele entendeu que o Bolsonaro não devia ter sido julgado no STF por ser um ex-presidente. Deveria voltar para a primeira instância, assim como aconteceu com o Lula, né, que foi julgado pelo Moro lá na primeira instância de Curitiba. Mas o problema é que já houve uma decisão do STF que crimes cometidos por ex-presidentes durante o mandato, como foi o caso do Bolsonaro, deveriam ir direto para o Supremo. Então o Fux agiu diretamente contra algo em que já houve um entendimento na corte, o que é bem incomum. Eu me lembro da ministra Carmen Lúcia, em um julgamento nos casos do Petrolão, onde ela falou: olha, eu tive um voto que ia numa direção anteriormente, e essa é a minha opinião, mas como a corte teve uma decisão posterior que cria um entendimento contrário ao meu voto, então eu vou votar de outro jeito agora. Porque geralmente é assim que acontece. Quando a corte toma uma decisão sobre um tema, vira jurisprudência. Exatamente, né? A gente cria aí uma jurisprudência mesmo, né? A gente cria um cenário que você precisa seguir ali, um precedente. Né? Mas o Fux resolveu não seguir essa linha e entendeu que o julgamento não deveria estar acontecendo ali, portanto não condenou o Bolsonaro. Mas além disso, ele também falou de vários outros casos, misturou um monte de coisa, ele fez um voto longo, foram mais de 14 horas falando. E aí ele falou dos Black Blocs lá de 2013, que eles não tiveram as mesmas penas dos condenados do 8 de janeiro, o que não faz o menor sentido, porque ele mesmo condenou 400 pessoas que participaram do 8 de janeiro, e com penas duras, 16, 17 anos. E segundo, porque os Black Blocs não foram julgados por tentativa de golpe de Estado. Eles foram julgados pelos crimes que eles cometeram na época. Exatamente, que foram basicamente vandalismo, né? E também a questão da lei de terrorismo e tudo mais, né? Tiveram algumas implicações maiores e tal, nesse sentido. Teve um cara que foi condenado por homicídio, que foi o cara que matou o jornalista lá da Band, né? Sim. Mas enfim, o Fux falou também do MST, parecia que estava repetindo os argumentos dos bolsonaristas, que misturam tudo. Parecia mesmo que ele estava acenando para essa galera.
E foi isso que o pessoal entendeu mesmo, porque o Fux é conhecido como um ministro bem punitivista e nesse caso ele foi bem garantista. Então ficou meio que na cara que ele estava tentando agradar a turma bolsonarista. Dizem que talvez pensando em uma futura eleição para o Senado, ou que talvez ele não queira irritar o Donald Trump para continuar usando o cartão de crédito, não ser sancionado, né? Mas então ficou bem estranho esse voto do Fux. No mínimo contraditório, né? É. E sobre essa questão das penas serem duras demais, que falou-se muito sobre a moça do batom, que foi condenada a 14 anos por pichar uma estátua, mas ela não foi condenada só por pichar uma estátua, ela foi condenada por participar de uma tentativa de golpe de Estado, onde os caras estavam ali para derrubar o governo e anular as eleições. As penas foram duras porque há uma série de crimes que se somam. Da depredação do patrimônio público, que é o que ela fez na estátua, é só um deles. Nesse sentido, a analogia que o Flávio Dino fez, né, durante o julgamento foi muito precisa, né? Ele fala, você não pergunta para um bife se ele é um boi, né? Você já desmembrou, né? E Uhum. daí você faz tanta fração daquilo e separa e tira de contexto que começa a discutir que não existe boi, né? Então é nesse sentido. Se você isola, né, tudo o que aconteceu, realmente, nossa, 14 anos para uma pessoa que escreveu com batom em algum lugar, mas não é isso. Existe um contexto de golpe de Estado, né? Que se avalia a participação efetiva, o quanto sabia, o quanto não sabia, mas o fato é que ela estava lá dentro, junto com uma organização, com várias pessoas sendo lideradas por essas pessoas que foram condenadas agora recentemente, né? E a moça do batom, inclusive, teve a pena mínima em todos os 5 crimes que ela foi condenada, incluindo tentativa de golpe de Estado, que dá de 4 a 12 anos de prisão, e tentativa de abolição violenta do Estado de Direito, que dá de 4 a 8 anos. Ou seja, só aí ela poderia pegar 20 anos, mas a soma das 5 condenações deu 14 anos, porque ela pegou a pena mínima. E isso vale para o Bolsonaro também. O Bolsonaro poderia pegar 40 anos de prisão, mas ele pegou 27. E como a ministra Carmen Lúcia falou no voto dela também, essas penas foram determinadas em uma lei que foi aprovada no governo Bolsonaro. Ela disse que 4 dos 8 réus assinaram essa lei, né? Que são o Bolsonaro e os ministros dele, né? Que eram ministros na época e também participaram da tentativa de golpe. E se você acha que essa pena é muito alta, saiba que em outros países ela costuma ser bem maior. O único país da Europa que tem uma pena menor que a do Brasil para tentativa de golpe de Estado e abolição do Estado de Direito é a Itália. O resto, os outros são todos maiores. No Reino Unido e na Alemanha, a pena pode chegar à prisão perpétua. E a Alemanha também teve que aprender na prática, porque o Hitler tentou dar um golpe de Estado lá em 1923, que foi o putsch da cervejaria, pegou 5 anos de prisão, cumpriu menos de 9 meses, que foi quando ele escreveu o Mein Kampf, foi liberado por bom comportamento e em sequência já estava na rua de novo, planejando o próximo golpe que viria a se concretizar na década seguinte, né? Que foi quando alguém botou fogo ali no parlamento alemão e aí o Hitler conseguiu convencer a classe política conservadora da época a nomear ele como chanceler com poderes absolutos. O que reforça o que a gente falou um pouquinho antes, a importância de se punir esse tipo de crime, né? Não, a gente chama de golpe por um motivo. Não dá para a gente, mais uma vez, né, o Brasil com o histórico que a gente tem, não dá para a gente passar. Isso não é só uma questão ideológica, né? Não devia ser, pelo menos, né? Atentar contra a democracia, né? Derrubar um governo, as entidades, né? Como a gente tem, é insano como isso não é uma coisa naturalizada para todo mundo, por maior ou menor conhecimento político, envolvimento político que as pessoas tenham, é muito triste que um Brasil, né, que o Brasil, um país com o histórico que a gente tem de autoritarismo, as pessoas estejam tão desconectadas do que representa. Não é só porque o Alexandre de Moraes não gosta do Bolsonaro. Poderia ser qualquer pessoa ali naquela situação, né? É muito importante que a gente fortaleça essa ideia de que o que foi punido foi uma tentativa de golpe de Estado, né? E não uma perseguição política específica de uma pessoa, né? E tanto a moça do batom quanto o Bolsonaro ainda vão receber todos os benefícios penais da democracia que ele sempre criticou a vida inteira também. Dificilmente ele vai ficar esses 24 anos preso. Provavelmente ele vai voltar para a prisão domiciliar muito antes.
A moça do batom, inclusive, já passou pela progressão penal e já está em casa em prisão domiciliar, porque ela já cumpriu boa parte da pena, né? Ela foi presa em 2023, antes da condenação. E o meu chute é que o Bolsonaro vai cumprir um terço desses 24 anos, então 8 anos. Mas ele pode sair muito antes, até porque ele tem problemas de saúde por causa da facada, vive entrando e saindo de hospital, e a defesa vai passar os próximos anos aí tentando converter essa prisão em prisão domiciliar. E se fosse na ditadura militar, não ia ter nada disso. Ou ele iria pro pau de arara, ia morrer ali, ou iam dar o jeito de matar ele na rua mesmo, igual supostamente fizeram com o JK. Então, essa galera, ela passa uma vida inteira montando um discurso autoritário e extremamente punitivista, que é até uma discussão que tá acontecendo dentro, né, do campo mais progressista, mesmo da esquerda, né, que a gente precisa, de fato, questionar, né, todas essas penas e sistema carcerário, né, mas a gente vê que isso é uma discussão muito presente no campo progressista e também a gente está vendo esse tema sendo usurpado pela extrema-direita também para distorcer e minimizar a tentativa de golpe, né? Então, a gente está vendo aí agora políticos do campo da extrema-direita falando em direitos humanos, falando em dignidade humana e que a pena não pode ser tão dura e tudo mais, falando em ditadura, sendo que é um discurso que eles defenderam a vida inteira, né? Então, para mim, pessoalmente, para mim pouco me importa se o Bolsonaro vai ter progressão de pena, vai cumprir na casa dele ou não vai cumprir um terço. Não se trata disso. Para mim, tem um simbolismo muito maior dele ser punido pelo crime que ele cometeu. Muito mais do tempo que ele efetivamente vai ficar preso, se ele não vai. Essa é uma outra discussão que está no campo muito mais amplo, que é sobre punitivismo, né? Que a gente fala, fala muito em lugares muito específicos, mas no fim das contas pouco se sabe, pouco se debate sobre isso, né? Mas é isso, Camila. A vida segue sem Bolsonaro porque nós temos um segundo bloco aí para falar de política internacional. Pois é, Gabriel, mas antes de irmos para o segundo bloco, eu quero pedir para quem chegou até aqui com a gente para seguir o nosso canal e ativar as notificações para não perder os próximos episódios. A gente está no YouTube e também no Spotify. É só procurar por Surreal Politique. Agora vamos ao segundo bloco. Bicho, o tanto de coisa que aconteceu desde o nosso último episódio foi brincadeira. Primeiro, o Donald Trump derrubou uma embarcação venezuelana no dia que saiu esse último episódio e continua derrubando. Afundaram umas essa semana também. E o pessoal tá chamando de navios, fazendo a tradução de ships, que em inglês é navios ou embarcações, mas na verdade são lanchas. São pequenas lanchas ali usadas por traficantes, que são bem velozes, então eles conseguem se movimentar rapidamente e transportar drogas entre as várias ilhas ali do Caribe, para de repente pegar um avião e aí mandar para o EUA. Outra coisa que eles fazem muito também com essas lanchas que é interceptar navios de carga que saem do porto e colar a droga no casco do navio. E aí, quando chega perto de algum porto, nos Estados Unidos ou na Europa, os outros traficantes vão lá de lancha também e tiram as drogas do casco. As facções brasileiras fazem muito isso. E o Trump está afundando essas lanchas, como a gente falou na semana passada, e isso tem muito a ver com uma demonstração de força dele, né? E também um jeito ali de falar que ele está combatendo crime, mesmo que essas lanchas não signifiquem muita coisa, ele mostra como ele é poderoso e implacável como narcotráfico. A gente já entendeu que para a extrema-direita não importa muito os fatos, né? O que que importa é a narrativa. o espetáculo. É. E o problema é que isso que ele tá fazendo são crimes de guerra, né? Porque ele tá matando os caras sem nenhum julgamento. O certo era você interceptar essas lanchas, prender os caras, mas como a ONU tá fraca, mais fraca do que nunca, e não existe mais direito internacional praticamente, então ele faz o que ele quer e afunda as lanchas porque o vídeo sai mais bonito no jornal, né? Dá muito mais impacto. A gente tem alguns exemplos de crimes de guerra acontecendo né, e ninguém faz nada. E aí depois disso, a porta-voz da Casa Branca
disse que o Trump não descarta ações militares contra o Brasil para defender a liberdade de expressão e o Jair Bolsonaro também. O que, assim, é muito sério, porque é a primeira vez na história que os Estados Unidos ameaçam o Brasil militarmente desse jeito direto e aberto, né? Mas a gente não precisa levar tão a sério, porque obviamente é só uma bravata e ele não vai invadir o Brasil. Aí teve uma revolução no Nepal também. Ai, Gabriel, não foi um golpe de Estado, não foi uma revolução. Não, não foi um golpe porque a gente chama de golpe quando vem de setores de dentro do Estado, como dos militares, por exemplo, como foi no Brasil. E revolução não significa que é boa ou ruim. E no Nepal foi uma revolução porque foi um levante popular, então partiu da população, de setores de fora do Estado, e houve ali uma mudança de poder. E o que gerou a revolução foi o banimento de várias redes sociais no país, inclusive essas que a gente usa aqui no Brasil. E aí as pessoas já estavam bem descontentes com o governo por causa de escândalos de corrupção. Eles foram para a rua com vários cartazes contra os Nepo Babies, que são os filhos dos políticos que se beneficiaram do Estado e ficaram ricos. E aí, enfim, conseguiram derrubar o governo, de um jeito bem violento, inclusive. Elegeram pelo Discord uma nova primeira-ministra, o que é simplesmente absurdo. Mas pelo menos essa primeira-ministra prometeu estabilizar a situação e convocar novas eleições, eleições de verdade, né? Em março do ano que vem. E por fim, aconteceu também o assassinato do Charlie Kirk, que era um militante do movimento MAGA, Make America Great Again, do Trump, que é do que a gente vai falar agora, né? Uau, Gabriel, quanta coisa, né? Mas vamos lá. Charlie Kirk, uma figura proeminente na extrema-direita americana e um influente ativista conservador, morreu aos 31 anos em 10 de setembro de 2025 após ser baleado em um evento na Universidade do Vale de Utah. O fato ocorreu enquanto Kirk respondia a perguntas da plateia sobre violência armada. Kirk ganhou notoriedade por fundar a organização Turning Point USA em 2012, com o objetivo de engajar jovens em causas conservadoras e republicanas. Ele se tornou um forte aliado de Trump e uma voz influente no movimento MAGA, que é o Make America Great Again. E durante o debate na Universidade de Utah, um atirador no teto de um prédio, a uma distância de aproximadamente 150 metros, disparou e atingiu Kirk no pescoço. Ele chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos. As autoridades iniciaram uma caçada pelo atirador, que fugiu após o crime e tal. Dias depois, Tyler Robinson, um estudante, foi preso. O motivo exato do assassinato ainda está sob investigação. A morte de Charlie Kirk gerou comoção entre seus apoiadores e condenação de líderes políticos, incluindo Donald Trump, que descreveu como um mártir pela verdade e liberdade. O evento reacendeu o debate sobre a violência política nos Estados Unidos. Após a morte de Charlie, surgiram notícias sobre a revogação de vistos de brasileiros que comemoraram o ocorrido e houve pressão por parte de conservadores para que indivíduos que fizeram comentários negativos sobre a morte de Kirk fossem punidos ou demitidos. Mas enfim, Gabriel, explica pra gente essa inundação de informação e desinformação sobre a morte do Charlie Kirk e como o Brasil mais uma vez se colocou no meio desse assunto. Pois é, o Charlie Kirk era uma figura muito polêmica e divisiva, para dizer o mínimo. E o assassinato dele gerou muita comoção na internet dos dois lados e muita gente da esquerda comemorou a morte dele. Esse movimento para demitir essas pessoas que estavam comemorando começou lá nos Estados Unidos, mas foi importado pela direita brasileira e pelo deputado Nicolas Ferreira, né? E aí eles conseguiram cancelar o visto de uma galera, demitir um pessoal também, e teve até um estudante preso por ameaçar o Nicolas na internet. Ele foi preso em flagrante porque ameaças na internet são consideradas crime em flagrante. O flagrante está lá registrado para todo mundo ver, então ele foi preso. Vale lembrar que a ameaça não precisa ser concretizada para ser um crime, né? Existe o Exatamente. crime de ameaça. E eu já vou adiantar minha opinião sobre isso e falar que o pessoal que está comemorando a morte do Kirk não entendeu algumas coisas. Primeiro que a morte dele não prejudica em nada o trumpismo. Pelo contrário, até porque o pessoal agora parou de falar das tarifas e do caso do Epstein, que estava fazendo muito barulho, e agora só se fala desse assassinato. E também que todo assassinato político deixa todo mundo muito mais vulnerável, principalmente quem está do lado contrário de quem foi assassinado.
a chance de algum maluco trampista matar alguém da esquerda aumentou consideravelmente, porque um homicídio desse inflama os ânimos de quem está do lado da vítima e pode aparecer algum doido querendo revanche. Agora, essa campanha do Nicolas Ferreira é típica de deputado que não tem o que fazer também e quer aparecer do jeito errado, né? Porque esse cara não tinha nada a ver com o Brasil, ele nem falava da gente, nunca veio aqui, mas também isso mostra como o Nicolas bebe da fonte da extrema-direita americana, né? E como ele tem uma ligação emocional com eles também, né? Porque, cara, ele fez, assim, acho que quase 100 tweets sobre isso nos últimos dias. Aí ele fez diversos stories também, um atrás do outro, assim, foi uma É. coisa realmente muito intensa, né? Uhum. E como toda caça às bruxas, já tá extrapolando também, porque o Nicolas chegou a postar um tweet de um cara que trabalha no jornalismo esportivo, em uma emissora de TV, e o tweet era basicamente xingando o Trump de laranjão. O cara não falou absolutamente nada do assassinato do Kirk, não falou nada demais sobre o Trump também, e o Nicolas estava pedindo o cancelamento do visto dele para ele não trabalhar na Copa do Mundo ano que vem, que vai ser nos Estados Unidos. Mas vamos falar um pouquinho sobre o que a gente sabe até agora, lembrando que a gente está gravando esse podcast na terça-feira, dia 16, né? Sobre o Tyler Robinson, que é o principal suspeito. E a gente só chama de suspeito porque ele não foi julgado e nem confessou ainda, mas muito provavelmente ele é o autor do crime. Bom, vamos então às informações que a gente tem até agora. O Tyler Robinson cresceu em uma família conservadora e nos últimos anos também se tornou trumpista. Uma familiar dele disse que a maioria dos parentes são republicanos e que não conhece nenhum que vote nos democratas. Seu pai tem uma empresa de construção e sua mãe é assistente social. Ele morava em uma casa grande de 6 quartos junto com seus pais e seus 2 irmãos nos subúrbios de Utah. Foi o pai dele quem o entregou à polícia após reconhecê-lo nas fotos divulgadas para a imprensa. Né? E nas redes sociais de familiares, Tyler aparece em fotos ainda com uns 10 anos de idade manuseando fuzis e rifles de precisão, mostrando que ele sabia atirar desde cedo. Né? Ele é registrado como eleitor independente no estado de Utah. E para quem não sabe, né, nos Estados Unidos, para se registrar como eleitor, você precisa informar se é democrata, se é republicano ou se é independente. Ou seja, ele declarou que não pertence a nenhum partido. Ninguém conseguiu achar nada de política nas redes sociais abertas dele, mas ele era ativo em várias comunidades fechadas online. Ele era descrito como um garoto extremamente quieto e terrivelmente online. Não tem muitos amigos e passava muito tempo no Discord e em chats de games. Um familiar disse que ele começou a falar de política nos últimos anos, mas não deu muitos detalhes sobre ideologia. Só falou que ele não gostava de Charlie Kirk por espalhar ódio. E ele comentou que Kirk iria visitar a Universidade do Estado. Ele ganhou uma bolsa para estudar engenharia na universidade, mas só cursou 6 meses e saiu para fazer um curso técnico de eletricista. Ele saiu de casa para morar em uma república e lá ele conheceu uma pessoa em transição para o gênero feminino. E a polícia afirma que ele e essa pessoa tinham um relacionamento, o que pode ter motivado o crime, já que Charlie Kirk era conhecido por atacar a comunidade LGBT. O Kirk chegou a comparar médicos que fazem cirurgia de redesignação de gênero com médicos nazistas na Alemanha. Importante falar que a polícia descarta totalmente a participação dessa pessoa no crime e afirma que ela está sendo extremamente cooperativa. O Tyler Robinson, ele não abre a boca. Ele não confessou o crime à polícia, mas ele confessou na plataforma Discord. E a arma do crime foi um rifle de ferrolho, aquele usado na Primeira Guerra Mundial, com mira acoplada, e ele atira bem, porque ele aprendeu desde cedo. E assim, é difícil a gente não dividir, né, essa culpa com a cultura armamentista dos Estados Unidos, né? E a gente coloca aí elementos de extremismo recente, né, e polarização política, a gente tem esses casos, né? É surreal pensar que um garoto desses consegue acertar um tiro de 150 metros com um rifle antigo, sabe? É surreal a gente ver fotos de uma criança de 10 anos com rifle na mão, Exato. né? Realmente é uma coisa muito louca. A polícia achou mensagens nos cartuchos das balas, né, que foram encontradas no crime.
E uma delas tinha uma sequência de setas, que era uma seta para cima, uma para a direita e 3 para baixo, que é um código para fazer um bombardeio no jogo Helldivers 2. Também foi encontrado o refrão do hino antifascista Bella Ciao, a frase "pega essa fascista", a frase também "se você está lendo isso, você é gay", e a frase, que em inglês era "notice board, what's this?", que em tradução livre seria "notando o volume, o que é isso?", que é em alusão a uma expressão online pejorativa que a direita usa para se referir a mulheres trans, por causa do volume na calça. É realmente uma coisa bem baixa, né? E a frase ela tinha também uma representação de um emoji, né, daqueles olhinhos prestando atenção. Quando aconteceu o assassinato, muita gente, incluindo eu, achou que o atirador era um cara de extrema direita, porque o atirador do Trump era de extrema direita também, e isso é uma coisa que acontece até com certa frequência, que são extremistas do mesmo grupo se matando. Porque isso demonstra um rompimento com a realidade mesmo, assim, né? Tipo, a pessoa ela tá tão inserida num meio que ela perde a referência do que ela mesma acredita, do próprio espectro político, né? Então ela entra numa coisa de manipulação e de teoria da conspiração que ela perde a referência, né? E o Kirk era um cara que tinha vários desafetos nesse campo da extrema-direita também. Além disso, a maioria dos atentados políticos são cometidos por pessoas da direita nos Estados Unidos. Isso é um fato, é um dado que vários jornais trouxeram. Metade dos crimes políticos nos Estados Unidos são cometidos por pessoas de extrema-direita, 25% por islamistas e uns 22% por pessoas de esquerda. Mas, dadas as evidências, me parece que o atirador tinha pelo menos alguma inclinação para a esquerda. Não parece ser um esquerdista comum também, porque ele não posta nada sobre política nas redes sociais. Parece que ele é mais focado nesse negócio de jogos e chats online mesmo. Mas eu acho que as evidências apontam para uma ideologia ali com influências do antifascismo e anti-LGBTfobia, né? Vazaram umas mensagens do Discord dele também, e lá ele também não fala nada de política. Os grupos que ele participava eram apolíticos e falavam mais sobre coisas gerais, assim, principalmente memes e games. E a polícia está investigando grupos de esquerda lá em Utah também, mas até agora não conseguiram achar nada. Ele não participava de nenhum desses movimentos ou partidos políticos. Enfim, essas coisas não eram parte da vida dele. Ele não era um cara muito politizado, assim. Ou seja, até agora não há nenhum elemento que sustente uma narrativa de que ele era um militante de esquerda e que combateu o extremismo e tal. Um Não. militante ele com certeza não era, mas me parece que ele tinha assim alguma influência ali, principalmente por causa desse relacionamento que ele tinha, né, com pautas ali anti-LGBTfobia e antifascismo. Então tá tudo muito nublado ainda, mas as investigações seguem e é possível que a polícia venha com uma explicação mais clara, né, uma motivação para o crime em breve. E agora sobre o Kirk, ele era um cara extremamente influente, muito próximo do Trump também, e mais próximo ainda do J.D. Vance, que é o vice-presidente americano. E ele começou basicamente fazendo o que o Mamãe Falei e essa rapaziada do MBL faz, que é ir em universidades para debater com pessoas de esquerda, filmar tudo, editar bastante e colocar na internet as partes que ele ganhou ali, entre aspas, né? E claro que sempre cortando as partes também que ele é derrotado ou não consegue responder. E esse é um modelo que faz sucesso nas redes sociais, porque tem esse negócio do embate, da emoção, da humilhação, que gera muito engajamento. E ele conseguiu crescer pra caramba. Eu falei do Mamãe Falei, mas ele era bem maior que o Mamãe Falei, que o MBL. E o MBL e o Nicolas são a versão tupiniquim do Kirk, né? Ele foi extremamente importante nas duas eleições do Trump, ajudando o Trump a conquistar o voto dos jovens, porque ele estava muito presente tanto na internet, que os jovens acompanham muito, quanto nas universidades mesmo. Ele fisicamente ia ali para as universidades e tal, para fazer os vídeos dele, e ajudava ali a unir e empoderar também os estudantes conservadores, né, quando ele fazia esses eventos. E ele ganhou muito engajamento também porque ele seguia essa linha de chocar, de falar absurdos para viralizar
e gerar reações contrárias também, que é o famoso rage bait, que é quando você atrai atenção não só por causa das pessoas que concordam com os absurdos que você está falando, mas também com quem vai lá no seu perfil ou compartilha os seus vídeos para te xingar. Que é a tática do Pablo Marçal. É. E ele falava absurdos, mas ele jogava com limite também. Ele não era o mais extremista desses ativistas de direita. Tem até gente na direita agora chamando ele de moderado. Mas moderado ele com certeza não era. Mas ele falava absurdos jogando no limite. Como, por exemplo, ao invés de falar que os negros devem viver em um apartheid, como alguns desses malucos youtubers falam, ele falava que os negros cometem mais crimes que os brancos e também que eles cometiam menos crimes nos anos 40, quando existiam leis de segregação racial nos Estados Unidos, iguais àquelas do apartheid na África do Sul. Então os fãs dele vão falar que ele está só mostrando dados ali do crime, e até quando esses dados não são corretos, e geralmente não eram. E ele sempre falava que estava sendo mal interpretado quando era acusado de racismo também. Mas quem é extremista entendia a mensagem, que era de que os negros precisam ser separados, precisam voltar com a segregação racial, né? Uhum. Ele também exagerava dados e fatos, ele era adepto de várias teorias da conspiração. Na época da Covid, ele duvidou do poder do vírus igual o Bolsonaro, foi contra a vacinação também. Voltando ao tema do racismo, ele falava que os negros americanos fazem ronda nas ruas para matar os brancos. Como se existisse uma Ku Klux Klan dos negros, né? Porque é justamente o contrário que acontece. E ele também acreditava na teoria da grande substituição, que é uma teoria da conspiração que fala que os brancos nos Estados Unidos estão sendo substituídos por minorias e que isso é incentivado com o dinheiro dos judeus. E ele também chegou a falar que os judeus e outras minorias têm ódio dos brancos, seguindo sempre nessa retórica exagerada, bélica, preconceituosa, mirando nas minorias e tal. E com as mulheres também não era diferente. Não tem nem um mês que ele fez uma live nas redes dele, direcionada a Taylor Swift, falando: rejeite o feminismo e se submeta ao seu marido, Taylor. Você não está no comando. Ele já declarou também que se a filha de 10 anos dele fosse estuprada, ele não deixaria ela fazer um aborto. E ele usava sempre a Bíblia para corroborar com os argumentos dele. Ele se dizia um nacionalista cristão e era contra a separação entre Estado e Igreja. Ou seja, ele queria usar o governo para promover fundamentalismo religioso, o que é uma parada bem distópica. Então o cara era claramente um fascista, e quem te falar que ele não era, talvez seja fascista também, se concordar com ele. Porque olhar para essas posições e chamar de moderado é um absurdo. Ele era tão moderado, inclusive, que a organização dele mandou vários ônibus para levar pessoas para participarem daquela invasão no Capitólio, né, que teve lá no 6 de janeiro nos Estados Unidos. Se fosse no Brasil, ele seria julgado por golpe de Estado também. Mas eu acho que a esquerda poderia sim aprender algumas coisas com ele, principalmente nessa questão de estar disposto a conversar com as pessoas e tentar convencer elas. O Ezra Klein, que é um jornalista do New York Times, mais ligado à esquerda lá nos Estados Unidos, a gente inclusive citou ele no último episódio também. Inclusive eu descobri que o pai dele é brasileiro, ele é filho de um cara que foi dar aula nos Estados Unidos, um carioca. Mas ele escreveu um artigo no New York Times falando que o Kirk, abre aspas, fazia a política do jeito certo. Essas foram as palavras dele. E ele tá obviamente apanhando muito por causa disso, porque o Kirk era basicamente um fascista que ia nas universidades, fazia um showzinho para as redes sociais, igual a mamãe falei em MBL. E como que isso pode ser política do jeito certo, né? Mas eu acho que o pessoal não entendeu muito bem o que ele quis dizer. Eu acho que o Ezra Klein estava falando desse negócio de se dispor a debater mesmo, se dispor a convencer o outro. Então, do processo político mesmo, né? Que é troca, que é convivência, que é, né, trocar referências e discutir aquilo, né? Como no sentido grego mesmo, né? A política ela depende muito da persuasão, que eu acho que é uma ferramenta que a esquerda está desaprendendo a usar. Eu sinto que boa parte da esquerda se convenceu de que o nosso campo é moralmente superior e que por isso as pessoas não precisam mais ser convencidas e persuadidas. Como o outro lado representa tudo de ruim, as pessoas precisam automaticamente votar na gente ou defender as nossas pautas, ou então elas são pessoas ruins também que precisam ser esculachadas e tal. E daí quando acontece um atentado a a um fascista, né? Não, como você falou, não,
não tem como definir como outra coisa, né? Ele era, sim, um ativista de extrema direita. Mas aí quando uma pessoa com essas características sofre um atentado, que foi, sim, pelo posicionamento político dele, a esquerda se perde. Porque como é que você vai justificar esse tipo de coisa? Porque, para mim, imagino que para você também, existem dois cenários diferentes. Uma coisa você é abominar o que o Kirk falava e o que ele pensava, e a forma como ele colocava isso para fora, né, com falas preconceituosas e tudo mais. Outra coisa é legitimar um atentado a uma pessoa que tem um pensamento divergente do seu. Exatamente. Não dá para naturalizar esse tipo de coisa porque não existe régua para isso. Uhum. Como é que você. Que é que a gente sabe que é uma questão distorcida, mas é é o argumento que a extrema-direita, ou nem extrema-direita, a própria direita, um pouco mais conservadora, usa, que é o ódio do bem, que ironiza esse tipo de comportamento de militantes da esquerda quando acontece uma coisa que todo militante de esquerda abomina, mas é com alguém do outro campo político. Não existe prática política nesse cenário, né? Como eu falei, é possível abominar tudo que o Kirk falava sem legitimar esse tipo de coisa, porque a gente está num período ultraconservador do mundo de novo, que assim, que abrir precedente para esse tipo de coisa, com um bando de gente autoritária no poder, e quando começarem a fazer isso de volta, não que não façam, né? Não que a gente já não tenha casos desse tipo, né? Mas a gente não vai ter argumento para defender, né? E aqui eu estou falando de uma análise macro. É claro que se você estiver falando de uma pessoa que foi diretamente impactada por esse tipo de discurso, ou, sei lá, alguém que foi diretamente prejudicado pelo Kirk, que foi ofendido ali diretamente, se essa pessoa tiver esse tipo de pensamento, você consegue entender de onde vem. Mas é uma questão absolutamente subjetiva, né? Mas enfim, vamos continuar. Voltando para essa questão aí das bolhas de esquerda, né, onde a gente se fecha e a gente fala que se você não votar no nosso candidato, você é fascista, porque nós teríamos superiormente, moralmente superiores e tal. Não tem convencimento nisso, né? É só cobrança. Enquanto isso, os caras como Kirk, Pablo Marçal, Nicolas Ferreira estão tentando convencer essas pessoas com um papo olho no olho. E eu acho que esses ambientes das redes sociais e dos cortes, dos vídeos editados para lacrar, favorece muito mais a extrema-direita e as soluções simples para problemas complexos. Mas não é por isso que a esquerda tem que desistir também. Eu acho que é o contrário. Eu acho que é por isso que a gente tem que trabalhar 10 vezes mais e muito melhor do que eles. Tem que enfrentar esses caras, mas sabendo convencer o eleitorado deles a voltar para o nosso lado. Sim, pegando essa lógica de redes sociais, eu acho que a direita ela usa muito melhor a rede social e o algoritmo e o corte, né, que favorece uma coisa curta, direta, porque a direita tem muito mais facilidade de achar um ponto em comum, né? Todo o conteúdo de esquerda ele foca no que está errado. E, assim, por melhor que a pessoa seja, ela não quer ouvir todo dia o que ela está fazendo de errado, sendo que quem está apontando que ela está fazendo coisa errada também está fazendo um monte de coisa errada, né? Então, eu acho que a direita tem uma facilidade de dominar esse discurso, de achar um denominador comum ali entre eles. Isso facilita o disparo de conteúdo, né? Então, o Kirk fazia isso. Ele chegava, para quem concordava com ele fazia reforço positivo. A pessoa engajava no que ele estava falando e ele ia alimentando. Contra quem discordava dele, ele ia para o combate e tinha os cortes. Então ele abastecia a base e depois vinha com esses cortes. Olha aqui o que o esquerdista falou, né? Tudo completamente distorcido e tudo mais, mas pegando um pouco aí da essência do jornalista do New York Times, nesse sentido ele faz a boa política, porque ele promove o debate, né? Ele tá falando com quem está do lado dele, ele não está expulsando quem está do lado dele. Isso é um perigo terrível, uma coisa, né? Se a gente não consegue trazer
essa mesma lógica de espalhar as convicções, né, sem as distorções, obviamente, para o nosso campo, não tem como, né? Não é possível ter debate a partir disso. E daí acontece esse tipo de coisa, a gente vê essa enxurrada de desumanidade misturada com ideologia, né? É muito perigoso isso. Mas é isso, né? Acho que a gente conseguiu contemplar aí tudo que envolve esse tema do Charlie Kirk também. Vamos para a pergunta dos ouvintes agora, Camila? Vamos. Lembrando que você pode mandar a pergunta pra gente aí nos comentários do YouTube, do Spotify, pode mandar pra gente por DM, por e-mail, enfim, como você quiser. Estamos sempre abertos aí para as perguntas de vocês. Inclusive as perguntas foram boas semana passada e essa semana também, né? A gente está muito feliz com isso, né? Porque no episódio anterior a gente recebeu perguntas excelentes e hoje não está sendo diferente, né? Muito obrigada pela participação de vocês. É um prazer para a gente poder compartilhar o que a gente pensa, o que a gente lê, o que a gente, né, conversa aqui também com vocês. E olha, se tiver crítica também pode mandar, viu? Se discordar da gente, se achar que eu falei besteira, às vezes também pode me corrigir, porque às vezes a gente erra ali uma data, um país, alguma coisa. Ou erra tudo. Pode mandar também se a gente tiver errado tudo. Nesse podcast, divergência de opinião não é censura. Mas vamos lá. A primeira pergunta veio do Marcos Castro, nos comentários do nosso episódio piloto, né, o primeiro episódio que a gente postou, que a gente fala da fome em Gaza. O comentário dele é: Israel já eliminou quase cúpula inteira do Hamas. A guerra já foi controlada, entre aspas, há algum tempo após a morte dos chefes importantes do grupo, e eles continuam o genocídio, com essa argumentação de varrer tudo de Gaza. Porém, nós estamos sendo cúmplices de um dos maiores genocídios assistidos. A pergunta é: não existe ninguém que possa colocar uma trégua nisso? O único que pode acabar com isso se chama Benjamin Netanyahu, que é o primeiro-ministro de Israel. E ele não pode acabar com a guerra porque ele tem que agradar os partidos extremistas que fazem parte da base de apoio dele. Se esses partidos saírem da base, ele vai ter que convocar novas eleições. E isso é uma regra do parlamentarismo, né? Quando o governo não tem maioria, Israel é parlamentarista. E se o Netanyahu perder essas eleições, ele vai ser preso porque ele foi condenado em casos de suborno. Então não tem como, porque ele precisa da guerra para continuar no poder e não ser preso. Os Estados Unidos agora com Trump com certeza não vão fazer nada, e com Biden também já não faziam, porque Israel tem uma independência de ações muito grande. Eu vou contar uma história rápida aqui. Em 1973, na Guerra do Yom Kippur, Israel estava perdendo a guerra, estava perdendo território, pediu ajuda para os Estados Unidos. O Nixon, que era o presidente na época, recusou, e a primeira-ministra de Israel mandou preparar um bombardeio nuclear contra os inimigos, porque Israel tem arma nuclear. Na época, os inimigos eram a Síria e o Egito. Quando o Nixon ficou sabendo, ele mandou ajuda militar na hora e Israel ganhou a guerra. Desde então, nenhum presidente americano diz não para os israelenses porque eles têm medo de Israel partir para ameaça nuclear. Engraçado que não se vê nenhuma sanção em relação a isso, né? A gente vê o Irã, por exemplo, está sempre no centro dessa discussão, e é uma postura muito clara de não combater, né? E, enfim, mas continua. Então, há um movimento agora dos partidos, dos países europeus, perdão, contra o genocídio em Gaza, liderado muito por França e Espanha, que vão reconhecer a Palestina como Estado agora no final de setembro, na Assembleia Geral da ONU, e a gente vai falar disso com certeza. E estão falando em boicote econômico também, igual fizeram com a África do Sul na época do apartheid, né? Mas eu duvido, porque Israel é muito integrado na economia mundial e esses países dependem de Israel principalmente na indústria bélica. Então, sanções econômicas contra Israel machucariam também ali esses países que são aliados dele. Então é isso, Netanyahu faz o que quer porque ele tem soberania militar na região, ninguém pode fazer nada. A única esperança para as coisas melhorarem é a derrota dele nas eleições no final do ano que vem,
ou uma queda do governo se os partidos deixarem a base. E aí a gente teria que torcer para outra pessoa ganhar, enfim. E essa outra pessoa também pode ser que não seja é, tão pacifista assim, né? Pode ser que seja pior, né? Dificilmente é pior, porque o Netanyahu tá ali na extrema-direita mesmo. Tem uns caras mais à extrema-direita que ele, que são os partidos religiosos, que são esses que seguram a guerra, mas ele é o líder ali dessa turma, né? Os outros políticos de Israel estão mais para o centro e para a esquerda. Mas, bom, enfim, vamos para a próxima pergunta. A outra pergunta também veio do YouTube e foi da Laura. Oi, Camila e Gabriel, tudo bem? Tudo bem, Laura. Na opinião de vocês, para a nossa eleição no Brasil, quem seria a pessoa mais preparada a conseguir realizar algumas mudanças sociais, econômicas e também humanitárias? Isso, claro, já levando em consideração os prováveis nomes que teremos de candidatos. Tudo bem, Laura, e com você? Bom, eu acho que nenhum nome vai fazer mudanças desse tipo, porque esse é um projeto da esquerda. A direita com certeza não vai fazer mudança social e econômica. E o candidato da esquerda no que vem vai ser o Lula, provavelmente. E aí vai continuar do jeito que tá, não vai ter mudança, né? Porque o Lula é o presidente. Mas se o Lula quiser fazer um governo mais transformador e menos borocochó do que esse que ele está fazendo agora, ele provavelmente vai tentar fazer isso antes da eleição no ano que vem para ter mais chance de vencer, né? E aí tem a isenção do imposto de renda para quem ganha até 5 mil e a redução para quem ganha até 7 mil, que eu acho que é um projeto transformador, porque coloca mais dinheiro na mão da classe média. Esse projeto já está sendo debatido no Congresso e deve entrar ano que vem. E o governo pode fazer mais coisas. Tem gente falando que o Lula quer acabar com a 6 por 1 e criar um programa de passe livre nos ônibus no país inteiro. Eu gostaria de ver um programa voltado para o meio ambiente, para a geração de empregos com a transição energética para energias renováveis e limpas. E alguma coisa de investimento em ciência e turismo ecológico na Amazônia. Tem uma senhora no governo que sempre defendeu tudo isso, chamada Marina Silva, mas eu acho que hoje a Marina não seria mais candidata. E não são coisas também que dependem só da vontade dela, né? Ou de qualquer um que se propor a fazer isso. Tem que ter uma ajuda do Congresso, um respaldo da sociedade também, que hoje, infelizmente, não existem. Aí depende fundamentalmente do apoio do Centrão, que está diretamente ligado ao agronegócio, que é o principal conflito econômico, não só no Brasil, mas de todos os grandes países aí que têm práticas pouco ecológicas, né? Mas, para mim, assim, não há espaço para nenhuma mudança estrutural no cenário político até que a gente encerre essa polarização aí de narrativa petista e bolsonarista. Veja, eu não estou dizendo que Lula e Bolsonaro são a mesma coisa, que o governo do PT e Bolsonaro foram a mesma coisa, mas eu estou dizendo que as narrativas se retroalimentam no debate público, pois são inimigos políticos que precisam do palanque que cada um oferece para o outro para se manter vivo aí nessa disputa. É uma pena, porque enquanto a esquerda poderia de fato pensar em um novo quadro, em novas ideias, em matriz renovável de energia, diversos projetos sociais, ela está pensando em como reeleger o Lula e manter o PT no poder, né? Infelizmente a gente vê uma questão prática. Aí a esquerda se transformou nos objetivos partidários do PT, porque de fato é o que tem a maior chance, né? Já tem um eleitor ali garantido e assim, a transformação social se transformou em algo secundário no debate. Então, respondendo aí a pergunta da Laura, nesse momento eu não vejo nenhum quadro possível para resolver as questões que ela trouxe, né? Porque provavelmente, né, como você disse, Gabs, o próximo candidato do PT deve ser o Lula, mesmo ele dizendo que não seria, porque não tem outro quadro viável. E daí a gente deixa o desenvolvimento social como um todo em segundo plano, né? Primeiro a gente reelege o quadro, né? E agora a nossa última pergunta, que também veio do YouTube e é do Vitor Lorente. Ele pergunta: como vocês veem o Kassab numa possível candidatura presidencial do Tarcísio?
ele poderia ser um fiel da balança e roubar o Tarcísio da extrema-direita e trazer ele para uma centro-direita? Eu acho que é isso que o Kassab tenta fazer desde que o Tarcísio surgiu aí na cena política, né? Trazer ele para a centro-direita. Porque o Kassab, ele não tem influência nesse campo da extrema-direita. Pelo contrário, o pessoal lá do PL não gosta dele, já fez campanha contra ele. E trazendo o Tarcísio, que é o governador de São Paulo e um presidenciável, para esse campo da centro-direita, ele consegue ter mais influência sobre o Tarcísio e consegue ter mais poder. Agora, se ele vai conseguir, eu acho que não, porque o Tarcísio não vai abandonar o Bolsonaro. Ele é leal ao Bolsonaro, ele já mostrou isso. Ele não vai concorrer contra o bolsonarismo, ele não vai renegar o bolsonarismo. E é isso. Então, acho que não. O Kassab, ele é um grande articulador, né? Ele tem trânsito em, em todas as esferas de poder, então para ele seria, para a gente que faz as análises políticas, né, e vê como o Congresso, como os grandes quadros se comportam, é realmente muito natural pensar isso, porque não é interessante para alguém que se coloca, não só se coloca, mas como é de fato esse grande articulador, não é interessante que o principal possível candidato seja alguém ligado a uma ala extrema, né? Então é interessante para o funcionamento dessa política mais de centro que seja alguém uma postura um pouco mais ponderada, né? Mas a gente ainda precisa ver como que o Tarcísio vai lidar com essa herança bolsonarista, né? A gente precisa acompanhar os próximos passos. Eu acho que o Kassab vai ficar com o Tarcísio. Se o Tarcísio for presidente, ele vai ter um papel de importância ali no governo, vai ser uma das pontes ali com a centro-direita, com o centrão, com o Congresso. Mas o Tarcísio não vai sair desse campo aí do bolsonarismo, ele vai continuar. E nem todo mundo sabe, mas o Kassab faz um trabalho de contenção da extrema-direita, viu? Porque ele tem ali uma rixa com o PL e ele acaba barrando o crescimento do PL em vários estados, em várias cidades do interior também. Então ele já faz esse trabalho de contenção aí do. Ele tem essa Assim, disputa com o Valdemar Costa Neto do PL. pelo histórico político dele, né? Ele sempre se colocou como um articulador, aparecendo muito mais em bastidor do que nos holofotes, né? Ele tem uma postura conciliadora de fugir dos extremos na prática política, né? Tanto que ele tem feito parte de todos os governos importantes a nível federal e estadual, né? É uma figura extremamente relevante para a política nacional. Mas é isso, então vamos finalizar o episódio? Vamos, muito obrigada a quem chegou aqui até o final com a gente. Vocês estão ajudando demais a gente a seguir com esse projeto. A gente precisa do apoio de vocês e é muito, muito maravilhoso dividir esse projeto aqui enquanto a gente faz ele crescer junto com vocês. Esqueci de falar no primeiro bloco também, quando a gente falou sobre o caso do Bolsonaro, mas a gente temos o nosso vídeo sobre a denúncia da PGR contra o Bolsonaro, onde a gente explica tudo ali, todas as acusações. Então, se você tiver dúvida, pode ir lá ver que tá tudo explicadinho. E se você também tem dúvidas sobre o extremismo do Trump e todas as questões de extrema-direita, a gente também tem um vídeo no nosso canal explicando mais ou menos a dinâmica de como o Trump foi reeleito e toda essa dinâmica extremista. Mas é isso, muito obrigado, viu, gente? Obrigado também, Camila. Tamo junto e é nóis. Valeu, Gabi.